virtual. Quando é que a gente faz a palavra necessária? Dia 10 de fevereiro, né? Não. Então, até o dia 10, vamos estar juntos aí, tivemos um pouco de tempo. Vocês viram que nós não tivemos um tema hoje específico, né, anunciado previamente. O tema implícito é o reinício, mas é claro que nós temos alguns temas que estão no ar, e eu não vejo como nós não tentarmos abordar isso dentro do contexto que a gente pensa aqui na casa, lembrando que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente constrói nesta casa é uma busca de cada um encontrar o seu próprio caminho, uma soma de esforços de todos. Caminho individual, mas todos podem se ajudar, todos podem fazer com que caminhemos juntos sempre com mais força. E ao mesmo tempo a gente não possui doutrina fixa, nem possuímos opiniões pétreas no sentido de que as pessoas são obrigadas a aceitá-las. De modo que essa introdução ela deve ser feita e lembrada ao longo do que nós vamos conversar. Não é só esse o tema de hoje, não. Mas ele entra dentro desse contexto, porque nós estamos vivendo tempos extremamente delicados, graves e decisivos na história da vida. E a primeira coisa que eu gostaria de entender, antes de começar a abordar, eu queria falar um pouquinho, já que amanhã é dia de Sebastião, né, essa grande figura cristã, né, nós temos que entender, e vamos procurar hoje desenvolver isso juntos, que nenhum de nós é espectador destas cenas. Nem nenhum de nós é apenas por ser, ou pensar por ser, espectador passivo. Nosso querido Maurício, que a gente lembra dele, sempre agradeço, né, as músicas que ele deixa, é uma música que nós até acho que temos gravada nos nossos CDs, que mesmo quem ou pensa ser, ou se proposta, ou se posiciona com passividade, estará sendo um agente passivo. A nossa passividade é ação em um determinado grau. E à medida em que a nossa consciência, ainda que aos trancos e barrancos, vá despertando, né, termos hoje como globalização, né, como cyberespaço, né, que integra nas redes de comunicação com velocidade, informação, conceitos, né, expressões, mostram o quão importante, e nós nunca pensamos, não temos ainda noção disso, é o exercício de cada uma das criaturas no seu poder de agir. E nada é pequeno, nem nada é insignificante dentro desse universo que só agora nós começamos a perceber de longe, só agora nós começamos a perceber que isto é uma verdade. Já há alguns anos, né, ainda lá no Frei Luiz, não me lembro, quando a chamada teoria do caos foi mais divulgada cientificamente com livros de divulgação científica, que hoje já nem se chama mais assim, né, ela se chama hoje de teoria da complexidade, que por paradoxo a complexidade se expressa a partir de elementos absolutamente simples. A teoria do caos, né, vamos botar esse nome, tem aquele aforismo que é bonito, é até poético, mas é absolutamente verdadeiro, matematicamente verdadeiro. Ela surgiu da prova de que, né, foi uma constatação, como por exemplo, quando o antibiótico foi descoberto, o Fleming descobriu a penicilina, foi algo aparentemente por acaso. Ele largou lá uma placa de Petri, né, com crescido uma cultura de bactérias, e caiu um fungo, e esse fungo, ao crescer, matava as bactérias que estavam em volta, e esse fungo era produtor da penicilina. A descoberta da penicilina vem aparentemente por acaso. A teoria do caos também chegou por um cientista que estudava o clima, né, a previsão. Nós estamos nesse calor hoje, a gente sabe que vai fazer calor mais uma semana. À época, a gente não tinha essa noção, as previsões eram muito falhas e muito... Ele, estudando modelos de previsão em computadores arcaicos, errou uma entrada de sistema, uma entrada no sistema. Errou por pouco.
por 7 casas decimais. E esse erro aparentemente insignificante distorceu toda a previsão, distorcendo todo o resultado do sistema. Atento para isto, ele foi um dos iniciadores, como depois os matemáticos as coisas não acontecem por acaso, o mesmo paralelo. Alguns outros matemáticos, como o Benoit Mandelbrot, que descobriu a matemática fractal, perceberam que os sistemas muito complexos são dependentes de variáveis muito pequenas. Nós participamos de um sistema complexo, que é a criação cósmica. Muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Só que nós, como estamos sob o véu da ilusão, nós acreditamos que não somos nada. Realmente, por um ângulo, isso é verdade. Por outro, é talvez a maior das mentiras. Achar o ponto de saber que não sendo nada nós somos tudo, porque um pequeno movimento, uma criatura, pode ser humana, pode ser um animal, pode ser qualquer ser vivo. A vida é muito mais ampla também, é sempre bom lembrar isso. E faça qualquer movimento, ele está fazendo um movimento no sistema inteiro. Então, quando nós, agora, descendo a nossa realidade mais próxima, estamos vivendo esses momentos em que nós temos opiniões, nos posicionamos, acreditamos que somos espectadores e temos opiniões, por assim. Nós não temos opiniões. Nós temos, efetivamente, vou dar o verbo, nós não temos, nós agimos. O nosso pensamento está agindo. O nosso conceito, a nossa forma de ser, de encarar, de reagir, de ler uma notícia, conceituar uma opinião, isto basta para alimentar esse sistema cósmico com um dado ínfimo em aparência. O grande aforismo da teoria do caos diz, aí o poético que eu deixei de falar para vocês, uma borboleta que bate asas no Rio de Janeiro mexe o ar de tal forma que pode causar um furacão no Rio. Portanto, quando nós construímos conceitos, emitimos opiniões e conversas bobas, tenhamos a consciência de que estamos agindo no sistema. E eu acho que a forma como nós nos conduzimos normalmente não é a melhor forma para trazer harmonia a esse sistema. A harmonia a esse sistema é a nossa evolução, é a felicidade que todo mundo busca. Eu só queria fazer esse preâmbulo porque nós vamos, claro, abordar os assuntos, os fatos que aconteceram nos últimos dias. Mas eu queria falar primeiro sobre Sebastião, até porque essa figura vale a pena. A gente não, nada por acaso aqui, nada por acaso em nada, em lugar nenhum. Aqui a gente sempre ressalta que nos encontrarmos hoje na véspera de um dia tão forte, porque quando se homenageiam os santos, isso vale para todas as religiões. Santos católicos, santos judeus, santos judeus, santos muçulmanos, porque os há muitos. Quando nós homenageamos, quando um ser desses passa para o outro lado, santos espíritas, os há. Um ser desses que tem a consciência alargada, quando ele vai, ele deixa o corpo físico, ele deixa um canal aberto, um canal vibratório, porque esse ser santificado ele está se desfazendo do ego, ele abre naturalmente esse canal. E no dia da desencarnação, da entrada, da saída dele do plano físico, fica marcado dentro desse jogo de energias como um momento em que, ao nos contactarmos com ele, você tem acesso a este canal. E como ele é um ser que já se livrou do ego, sendo um santo verdadeiro, às vezes a gente acha que pessoas são santas e não são tanto, mas sendo um santo verdadeiro, isso vai permitir que nós entremos em contato com as energias de consciência, de força, com as quais ele está em contato. Naquele momento há um acréscimo de misericórdia, porque é da lei que nós possamos auxiliar uns aos outros, porque somos todos um. A força da intercessão é uma força real. Então, um santo, quando a gente lembra dele, quando chega o dia dele, é sempre um dia muito forte, sendo ele um santo
e em qualquer religião. Sebastião, eu acho que todo mundo conhece um pouco da história, né? Foi um cristão em época de forte perseguição do cristianismo pelo Império Romano. Aliás, é bom sempre fazer um parênteses, o Império Romano não perseguia somente o cristianismo. Quando os imperadores romanos perseguiam os judeus, perseguiam os zoroastristas, as perseguições não se limitavam aos cristãos. Mas os cristãos eram muito evidentes, ele era um dos, eu não sei como é que se chamava, mas ele era um dos maiorais da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador, no caso de Diocleciano, e cristão. Em meio às perseguições, por ele ser um muito bom soldado e um fiel servidor do imperador, ele ficou muito tempo protegido de perseguições. À volta de São Sebastião, existem grandes espíritos que são conhecidos e são venerados como santos. A gente fala muito dele, mas, por exemplo, Inês. Santa Inês é contemporânea, amiga e mais ou menos caminhava junto com Sebastião. Pancrátios, que é um santo também pouco conhecido no Brasil, também juntamente com ela, Marcelino e outros mais. E ele ajudava ali a diminuir o ímpeto, até que em um determinado momento ele foi denunciado e ele não teve nenhum problema em chegar à frente do imperador e dizer: sou sim. E despertar, no primeiro momento, uma tentativa, o imperador gostava muito dele, de que ele voltasse atrás da sua convicção. Ele disse que não. Isso gerou uma condenação à execução, que é a imagem que nós conhecemos clássica de São Sebastião, amarrado a um tronco, uma execução por flechas. A gente pode pensar que isso foi o motivo da desencarnação dele, não foi. Ele foi retirado, aparentemente pensavam que ele estava morto. Uma companheira cristã chamada Irene viu que ele estava vivo, levou a uma catacumba, que ainda hoje existe, o lugar onde se encontravam os cristãos em época de perseguição, e ali ele foi revivido, ele voltou, recuperou a saúde. E aí o que ele fez? Ele foi, já recuperado, invadiu o palácio do imperador, como guarda pretoriano que era, ele foi na casa de Diocleciano, tá vendo? Ele disse que ia me matar, mas não foi dessa vez. E ele foi ali, como bom pretoriano, dizer e falar da força que ele tinha recebido de outros planos. Negam a lógica comum. E o imperador ficou com muita raiva dele, né? Naquele momento. Primeiro tomou um susto, porque achou que estivesse vendo um fantasma. Quando ele mostrou que não era, a reação do imperador foi mandar executá-lo ali mesmo. E ele morreu a pauladas. Morreu no palácio. E aí sim foi jogado na cloaca máxima, que era o esgoto de Roma. E o que aconteceu? A gente fala de mediunidade, que as pessoas acreditam que mediunidade é um privilégio dos espíritas. É sempre bom a gente lembrar que a palavra mediunidade é um conceito espírita, que na base do espiritismo foi tão importante, mas a mediunidade é tão aliás, Rony, nosso Rony Lima vai fazer uma palestra sobre um fenômeno específico que é a materialização em outros campos que não, no campo espírita, em outros eventos. Ele fará uma palestra em breve aqui. Mas a mediunidade em si é homem, é do homem, independente do que ele seja, do que ele for. E o que acontece naquela noite? Sebastião aparece a Inês e a Marcelino, completamente já liberto, em plenitude, iluminado, e diz: olha, o meu corpo está na cloaca máxima, ao lado da curva do Monte Célio. Vocês vão ali e está encostado na margem da cloaca, vocês recuperam, porque havia um respeito ao corpo físico, né? Uma veneração muito catolítica. E assim foi feito, eles acharam, levaram para hoje ainda a catacumba de São Sebastião, que está em Roma, e é um espírito que tem uma relação muito forte com o nosso país. Portanto, é padroeiro da cidade, da nossa cidade, Rio de Janeiro. E trabalha ainda incessantemente em diversos campos de trabalho, enfim, a consciência espiritual que tem, né, até hoje.
e é merecedor do nosso agradecimento, porque não é fácil ser padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Na verdade. E depois da lembrança nossa, quando a gente fala, e voltando ao tema, ao início da conversa, como é que eu não te ajudo? É importante esse conceito de nós não nos entendermos espectadores passivos. Tudo que nós fizermos vai ter significado dentro desse conjunto, desse sistema extremamente complexo, cósmico, divino, no qual nós estamos inseridos e que não conhecemos nada dele ainda. Por isso que existe o que nós chamamos de milagre, é por isso que existem, e são muito mais reais do que nós, zonas desconhecidas aonde, de breve, a gente toca muitas vezes e vem a nós sob a forma do que nós chamamos de milagre. Mas são parte da realidade maior, sempre foram. E são ascendidas, né? Se acede, se chega a elas com uma consciência desperta. Não precisa ser religioso, não precisa ser espírita, católico, cristão. É algo que está à disposição da criatura humana, porque a criatura humana é divina, independente do rótulo que ela tem. E aí a gente vê que a história do rótulo está ligado ao ego, está ligado ao construtor de ilusões, que é o nosso ego, mas por ser divino, esse construtor de ilusões é muito poderoso. Por ser divino e ter poder divino, ele cria este caos. Ele pode ser capaz de criar o caos que ainda hoje nós vivemos no planeta. E por ser um construtor divino, ele pode estabelecer leis, as quais ele mesmo responderá. É engraçado isso, mas assim é verdade. A lei de causa e efeito, a lei que nós chamamos de lei do karma, que vai, existe, real, na qual nós todos estamos imersos, é fruto do movimento deste ego criador, que é o Adão expulso do paraíso. Nos últimos dias nós vivemos nesses momentos dramáticos, os atentados, todo mundo já sabe, não se precisa relatar nada, mas o que eu gostaria de abordar hoje nessa nossa conversa é, primeiro me referindo ao tema que em Mendes nós recebemos dos nossos amigos espirituais para traçarmos para a nossa família Padre Pio. Quem esteve em Mendes lembra disso. O tema de Mendes era ser como Deus. Parece uma coisa ousada, parece muito ego, né? De cara assim, você quer ser como Deus? Quem não esteve em Mendes, a gente tem que tomar cuidado para quando a gente vai voltar. Mas o que é ser como Deus? E aí nós mudamos o lema da casa de uma casa de viver em Deus para uma casa de viver Deus. Viver a divindade dentro de nós. Pode parecer ego, querer ser como Deus, mas há uma diferença sutil entre querer ser um Deus e querer ser Deus. O ego, o construtor divino, que tem a sua natureza divina intocável, estará sempre dentro dele, por isso ele tem esse poder, ele quer ser um Deus. E ao querer ser um Deus, ele determina as suas próprias regras. A grande regra do ego é o que vale ao próprio nome que ele teve, o egoísmo. É querer tudo para si, é querer construir um mundo que o sirva, é querer servidores, é querer domínio, é querer que tudo responda a ele para prazer e deleite unicamente dele e do seu sistema próprio. Sejam menores, sejam maiores, todos nós somos egos construtores. Alguns de nós construímos sistemas até impressionantes. Escravizamos muitas pessoas, muitos de nós. Temos à volta de nós uma rede de seres amarrados. Quer dar um exemplo? Vamos dar um exemplo desses grandes déspotas da história, por exemplo. Você vê um chefe de tráfico. Um chefe de quadrilha, uma pessoa que tem sobre tudo comum. Mas nós somos todos. Tem aquele que é o chefe de família. Escraviza
a sua família. Tem aquele que não escraviza a família, mas escraviza ele tanto a ele próprio, mas obedece ao mesmo princípio. O ego é um construtor divino que volta-se a si próprio, querendo tudo para si, e constrói. Isso é a ilusão, isso é o Maya. Pode ser um universo. Tem gente até que diz que sim. Não entro nessa seara, porque isso é um mistério divino. Os gnósticos, por exemplo, uma grande corrente que permeia várias religiões, não é só agnósticos cristãos, agnósticos judeus, há uma raiz gnóstica no Egito, dizem que o universo, como nós o conhecemos, Pietro Baldi, por exemplo, diz, é fruto de uma distorção, tudo isso dentro de um sistema maior, mas gerada por egos, que se transformam em ser um Deus e criam esse sistema caótico. Mas independente de até nós aceitarmos isto, é fácil de perceber na nossa vida do dia a dia que o que nós estamos querendo ser é um Deus. Não estamos querendo ser Deus. Quando se fala ser como Deus, o que é Deus? A gente não sabe essa resposta. Mas nós temos alguns sinais muito claros. E seres que atingem isso nos aparecem sob a forma de quem? Dos grandes missionários, dos grandes avatares, dos grandes seres que nós admiramos. Eles são aqueles que vão em busca de ser como Deus. E ser como Deus significa uma amplitude de visão completamente contrária a querer ser um Deus, a querer ser o ego. Ser como Deus significa, em princípio, doar. Doar de si mesmo a você mesmo. Deus, por definição, é um ser que doa sem cessar, porque ele não tem esgotamento. A fonte é infinita. Ele pode, então, só doar. Nós que estamos recebendo, acreditamos que esta fonte não seja infinita e a gente titubeia essa energia, a gente enrola dentro da gente mesmo, a gente, né, escraviza outros, suga, vampiriza. Esse jogo de forças característicos do ego é uma distorção de forças que são originalmente e sempre serão divinas. E ser a natureza de Deus é sairmos desse estado em que nós somos reativos, né? A palavra que a Kabbalah pôs em moda, reagimos e somos passivos, e somos criadores passivos porque esquecemos o tempo inteiro que o nosso pensamento, aquilo que eu falei no início, a nossa pequena palavra pode ser um dado ínfimo no sistema que vai agir lá em Pequim, uma Pequim imaginária, mas que é uma semente que eu plantei que pode aparecer algumas encarnações depois, se a gente acredita em vidas sucessivas, que pode aparecer agora, pode não aparecer tão claramente, pode tomar outras formas. O sistema é complexo, mas a resolução do sistema ser como Deus não é tão complexo assim. Os grandes missionários nos ensinaram as formas de agir, não é novidade para ninguém. Amor incondicional, a busca de nós sermos aquilo que somos, eu sou o que sou, lá no fundo, ser como Deus, significa que a ponte do amor, a ponte da misericórdia, é a ponte que nos liga a esta fonte de energia infinita. E ao contrário do que parece, nos dá acesso a um poder muito grande, a um poder que nós não podemos medir, porque esta visão curta do ego acha que eu preciso receber para dar. Porque eu preciso só receber e dar nada. Mas aquele que entende que o movimento contrário, esse é o movimento divino, e que ao contrário de provocar perdas, ele provoca acesso a uma fonte de energia de uma tal grandiosidade que nós não temos noção do que seja. Ou seja, ser como Deus não é nos encaminharmos para o sofrimento obrigatório, não é fazer apologia do sofrimento, doar, manifestar o nosso movimento de doação, que significa também, por um outro lado, como eu estou só doando, aquilo que vem de volta vai deixando de me atingir, é onde a gente foca. Esses grandes missionários focaram na capacidade de perdoar, porque passa pelo fato de você fazer aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você, e até fazer mais, e não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito. E quando você faz, tem um desdobramento dessa lei.
eu fiz. Né? Eu não gostaria de ofender, eu não gostaria de dizer, mas eu fui lá e bum, fiz. Então, já que fez, esta lei diz, aceite quando for feito contra você. Esse é a sutileza do perdão. A gente condenou, todo mundo condenou, né? Essas coisas que aconteceram. Vou fazer um parênteses importante aqui. É claro, quem vai questionar a barbárie da história, quem vai questionar, né? O fato não é você constatar algo que foi feito que merece ser transformado, merece ser cuidado, né? Mas o fato é a forma como a humanidade está abordando isto, como está reagindo a isto, nos mostra com clareza, é uma pena, que nós vamos estar ainda muito longe de resolver esse problema. Então, nós esquecemos que nessa história do ego construtor, nessa história do ego que constrói as suas próprias realidades ou realidades ilusórias, nada que está acontecendo agora é algo que surgiu agora. A gente pode escolher o tempo que a gente quer analisar. A gente pode voltar 1000 anos, 1500, 1 milhão de anos, pode voltar um pouco antes só. Para quem não tem uma visão mais ampla de espiritualidade, basta voltar ao século XIX. O Islã, a gente repete aqui, é uma coisa muito, muito interessante. Outro dia nós falamos um pouco sobre isso, né? Falamos um pouco sobre o surgimento do Islã, a forma como o Islã aparece no mundo, tempo, contexto. O Islã, quando surge, ele surge em um momento de degradação, não do cristianismo nem do judaísmo. Os dois nunca, jamais se degradarão, porque são frutos de uma fonte limpa. Jesus é Jesus, independente do que se fez com ele. Moisés é a mesma coisa, os grandes profetas é a mesma coisa, os grandes santos é a mesma coisa. Mas os cristãos, os judeus, à época, já ensaiavam todo tipo de postura que negava completamente a Torá e o Evangelho. Quando surge a figura de Maomé ou Muhammad, ela surge no primeiro momento absolutamente voltada para uma regeneração espiritual desse processo. Sendo muito rápido, porque a gente não é isso que a gente vai se fixar, o caminho de Maomé ao longo da sua vida é que traz, em alguns momentos, determinadas situações, porque no primeiro momento ele foi extremamente espiritual, foi perseguido, foi expulso da sua cidade, tinha toda uma visão de voltar a um contato com o divino. Só que ele se transforma, por força das circunstâncias, a gente não sabe julgar, num líder, além de religioso, que ele continua a ser e vai ser até o final da sua vida, num líder político e num líder militar. Se está certo, se está errado, os contextos sociais, temporais, civilizatórios são muito difíceis, tem gente que estuda isso até o tempo, mas o fato é, o Islã, no primeiro momento, apesar de ter esse aspecto militar, jamais foi o que hoje a gente vê dentro do fundamentalismo islâmico, do radicalismo islâmico. As brechas são os momentos em que se admite a força militar, que são usadas, como na época da Inquisição, se usou o Evangelho para justificar botar gente na fogueira. Né? Como se você pegar a Torá literalmente, você vai ver ali, mata todo mundo, mata não sei o que. Vamos falar até disso hoje, porque isso aqui é a ideia espiritualmente da gente estar juntos aqui hoje para beber desta força, pensar um pouco sobre isso, sermos colaboradores ativos, ainda que sejamos poucas dezenas, desse trabalho de renovo, de regeneração para nós mesmos, para a nossa vida, porque sendo assim, isso reflete na nossa vida, de alguma forma, na nossa vida mais corriqueira, nos nossos problemas mais próprios nossos. Sendo assim, o que nós fazemos em algum momento, pensando no âmbito global, no sentido do âmbito de todos, vai refletir dentro da nossa vida pequena, circunscrita. Esse trabalho que foi feito, né, ao longo da Bíblia, por exemplo, que manda matar todo mundo, o Islã, ele surgiu como algo renovador, por incrível que pareça. E mesmo com a força militar, a primeira civilização islâmica
apesar da sua conquista militar, ela era uma tentativa de fazer um mínimo de uma civilização muito mais avançada do que havia na Europa. As comunidades cristãs e judaicas viveram em paz dentro do Islã até as cruzadas. E mesmo depois das cruzadas, ainda continuou-se a viver. O fundamentalismo, como nós o conhecemos, parece que eu vi um artigo no jornal em que a pessoa ridiculariza essa visão e é uma falta de conhecimento, não precisa conhecer nada espiritualmente falando, não precisa conhecer nem atribuir, nem vincular o Islã a uma tarefa espiritual. A degeneração do Islã hoje, ela é fruto de algo que foi criado pela própria civilização ocidental. Não nos iludamos. Todos os países europeus no século XIX foram colonialistas, e você dizer que você colonizar um país africano, eu ouvia assim, esse artigo dizer isso, colonizou um país africano que eles não sabiam que era sapato, nem tinham palavra para mesa. E aí os colonizadores deixaram lá sapatos, mesas, prédios, e deixaram uma terra arrasada em outro nível. É um absurdo, eu confesso a vocês que na hora foi uma indignação, mas em outros países que possuíam civilizações seculares, como no norte da África inteira, como os países do Oriente Médio, os colonizadores foram perversos na sua maior parte. Né? E o que acontece? Depois, isso levou uma onda de imigração. E ao serem recebidos, os imigrantes foram postos de lado. A nossa sociedade é uma sociedade egoísta, ela é construída por esse rei ego, por esse um Deus ego, que pôs de lado e virou um caldo próprio para uma cultura de chegar um fanático e dizer, olha aqui, está vendo o Corão lá, aquilo que você esquece? Vem para cá, vem para minha escrita aqui e eu vou te treinar para você dizer o que estava dito aqui. É isso aqui é o que a gente está vendo acontecer. Usar algumas dezenas de outros. Mas dizer que para combater isso eu tenho que responder com a mesma força do outro lado, não vai resolver nunca, infelizmente. Por mais que se criem sistemas de segurança, não será isto que será para dar a solução final. E aí, a última coisa que eu queria abordar era o fato da história da liberdade de expressão. Claro que todo mundo tem que ter liberdade de dizer o que quiser. É lógico. Isso é uma coisa. Haverá sempre essa liberdade. Aliás, Deus, a forma como está criado esse universo, a liberdade é tão grande que Ele deu liberdade para que nós criemos os nossos próprios universos. Estabelecemos as nossas leis, ainda temporárias. Mas essa liberdade é absoluta, então vai continuar existindo. Analisar isto e dizer o seguinte, olha, eu posso xingar de tudo, faço, aconteço, você tem que entender e engolir. Isso é uma beleza, mas aquela lei que a gente falou lá originalmente que o ego não segue, geralmente eu faço isso, mas eu não admito que se faça, é o contrário. Mas as reações ao contrário vão acontecer. Elas podem ser grotescas como foram essas agora. Chocantes, né? Assassinou-se pessoas inocentes. Mas dizer que a liberdade de expressão pode permitir que se faça e você entender que lá do outro lado há pessoas que não compreendem isso e que vão reagir e depois quando acontece a reação, né, todo mundo pula como se fosse santos, não é verdade. Vou voltar a dizer, para ficar bem claro. Né? Nós estamos apoiando a reação. Só terminar outra coisa, tem duas, né? Vamos levantar. Por outro lado, você quando faz um movimento desse tipo, você atua, você não está, lembra do que a gente falou? Repetiu-se uma capa, não é verdade? As pessoas choraram, várias pessoas que morreram. Por essa capa repetida, quantas outras pessoas morrerão em outros lugares? A pergunta é, minha liberdade de expressão, se eu falo o que quero. É assim que nós pensamos mais ou menos que a vida funciona.
A gente faz e diz o que quer e a gente não sabe que na lei que nós próprios criamos haverá um dia um retorno. Se esse retorno vai ser X, Y, Z, se vai ser chocante como foi isso, porque foi parar dentro de um caldo de cultura de algo extremamente já deturpado, porque o fundamentalismo islâmico é uma reação certamente provocada e trabalhada por forças densas, para não chamar de forças trevosas, que se valem de algo, né, que surgiu com uma ideia e transformaram em outra. Mas isso é algo que nós estamos vendo agora no século XXI. Nenhum de nós viveu na Espanha do século XVI, mentira, porque quem acredita em reencarnação sabe que a gente viveu, para saber que lá essa história estava do lado de cá. E se alguém não gostasse de você e fosse no risco de denunciar, a chance de você ir para a fogueira era mais de 50%. Não havia julgamentos, não havia coisa nenhuma. E retaliações. Então, imagine o seguinte, a liberdade de expressão é bela, deve ser, eu concordo absolutamente com a liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão tem todo um conjunto de coisas em volta, de consciência. Eu me expresso e sei que a minha expressão vai gerar algum tipo de reação. O que ela gerar, eu saberei lidar. Essa postura da criatura que começa a se santificar. Se na hora que eu recebo aquilo de volta, não podia fazer isso, porque a gente entende que não pode mesmo, por um lado, né? Quer dizer, quem vai apoiar alguém, matar alguém por causa disso? É claro que não. Eu estou querendo ser feliz em explicar que o fato de acontecer não nos deve surpreender quando nós entendemos a vida como algo mais amplo. Não nos justifica, mas explica. Se a gente apoia ou não, é claro que não. Mas como é que eu desfaço isso? É botando os caras mais no gueto ainda? É expulsando, né, do país? Isso não resolve. Humberto Roden falava uma coisa muito interessante, a matemática é simples. A matemática tem, né, números negativos, entre outras coisas que a gente às vezes esquece. Né? A reta dos números reais, ela vai do zero ao mais infinito, 1, 2, 3, 4, 5, e do menos infinito. Menos 1, menos 2, os números inteiros. Não é para falar dos números inteiros, é 1, 2. Se eu tenho uma grandeza 2, e eu quero fazê-las desaparecer, se eu pegar uma outra grandeza 2 e contrapuser a ela, não vai haver contraposição. Vai haver soma. Ela vai virar 4. Isto é a matemática da retaliação. Vai gerar mais ódio, mais repressão, mais ódio, mais repressão, mais ódio. É lógico que eu tenho que ter um sistema disciplinar. Esse mundo maluco que a gente vive, criação do ego, não pode virar uma anarquia. Mas achar que isto resolve, não. As fontes de solução são outras, vêm de outras criaturas que vão ganhando consciência e que aparentemente não tem nada a fazer. Somos nós. Mas que podemos, apenas com o nosso pensamento, apenas com a direção das forças mínimas, entre muitas aspas, que nós acreditamos serem aquelas que nós dispomos e não são, a gente pode fazer o que deve ser feito, como diz o Roden. Eu tenho 2, como é que eu faço para anular esse 2? Menos 2 mais 2 é igual a 0. O menos 2 aqui representa o quê? Posso inverter? Eu tinha menos 2, quero ser 2, não importa aqui o sinal não tem função aqui. Como é que eu respondo ao ódio? Com a sua contraparte, que é o amor incondicional, o perdão. É difícil. Na hora que eu vejo um assunto desse, que está perto da gente, o nosso ego não está ainda consciente a esse nível. Mas o nosso trabalho precisa ser o de chegar a esse grau de consciência. Bom, agora vamos lá. A gente ainda tem um tempinho, porque isso tudo aqui foi... Agora eu até... Vamos falar, né? Mas eu quero um tempinho, porque a matéria hoje é relativamente a isso. Não tinha tema, mas o tema que aparece tem a ver muito com isso. Mas eu queria falar sobre o tema especificamente.
Então, Rosa, que é a mais velha, depois eu passo para a Vanessa. Para alguma coisa tem que valer. Eu já estou entrando nesse campo. Deixa eu passar isso aqui, Rosa. Primeiro que a situação está difícil, porque a energia está mal. Então vai acontecer muita coisa astrologicamente. Mas o que eu ia falar em relação a isso é que teve uma coisa muito interessante. E eu assisti, ninguém me contou, muita gente aqui pode ter visto também. Apareceu na TV um dos que morreram antes de morrer, dizendo: eu prefiro morrer. Eu estava sabendo. Prefiro morrer do que não poder dizer o que eu quero. Aí eu parei depois de pensar e disse: poxa, é uma coisa interessante isso. Não é verdade? Muitos jornalistas. Esse cara para mim está resolvido. Estava sem a morte. Mas não sei se você entende, além disso, né? Desculpa te interromper. Não, você tem razão, mas além disso, sabe o que eu senti? Que ele é muito igual ao que matou. Eu quero morrer, porque eles também são assim, né? Eu me mato porque você falou do meu Deus, então eu prefiro morrer do que aceitar isso. Eu achei muito parecido. Não é verdade? Quer dizer, o radicalismo foi é o mesmo radicalismo. Dentro desse radicalismo, esse cara pode estar melhor do que aquele que eu falo que eu quero, mas se vier para cima de mim, não pode não. Mas é isso, tem razão, faz sentido. Vai, eu concordo com o que você falou e queria só acrescentar que a palavra libertinagem, o conceito da palavra libertinagem, de que a nossa liberdade vai até o limite do outro, ele ainda não foi abordado nesses eventos que aconteceram. E a igualdade e a fraternidade, elas conduzem a estados de liberdade conceitualmente do que a gente está querendo dizer. Né? O que eu venho observando é que o conceito de liberdade está sendo deturpado. O que nós estamos presenciando, na verdade, são ações de libertinagem. Acho que usar liberdade de expressão para o que vem sendo feito é um pouco de despropósito, sabe? E eu só queria aproveitar o que você falou para lembrar isso, de que o mundo para mim está muito melhor, isso aqui é um exemplo disso, e quem tem, né, acesso a esse tipo de conteúdo que a gente está vendo aqui, tem que aproveitar para afirmar que o que a gente está observando são ações de desrespeito, né, de desigualdade, de desfraternidade, que está conduzindo a situações inadequadas para essa vida em Deus, né, para essa vida de felicidade. Então, é só isso. A gente não resolve até. Aliás, acho que isso é um encaixe. Obrigado. Vocês pelo. Eu acho que nós temos que ter essa consciência e trabalharmos, ainda que achemos, acho que uma das coisas muito importantes nesse conceito, que nós e cada uma das pessoas que vive nesse mundo, é importante estar sendo participante como alimentador desse sistema, de alguma forma. Portanto, a nossa posição, se a gente entra numa posição de alimentar o ódio, alimentar uma restrição, porque, né, aquelas pessoas são bárbaras, são aquilo outro, é um julgamento muito forte. E aí, só uma curiosidade, vocês sabem por que não se retrata Maomé? A origem da história, né? Porque você vê como uma coisa se deturpa, né? Nenhuma imagem pode retratá-lo. Então, qualquer imagem que o retratá-lo
será inferior ao que ele realmente é. Seria isso. É essa a explicação. Não, eu ouvi isso daquela pessoa que me deu uma universidade dele. Engraçado isso, né? Porque como é. Eu não sei quem é essa pessoa. Porque assim, você ouviu uma informação, eu estou te dando um exemplo assim, veja como as coisas são, né? Ivan. Mais para isso. Você viu uma pessoa, né, islâmica, muçulmana dizer isso. Não tem cristãos que vão falar coisas que, né, afirmando que está lá no Corão. Eu não sou um conhecedor profundo do Corão. Mas agora eu não sei se era Maomé, se era Deus. Deus sim, né, pelo que ele falou. Então, o que acontece? Muhammad era um ser extremamente, algumas, para quem é espíritas, o Manga, por exemplo, diz, no livro Caminho da Luz, que ele é a reencarnação de um dos apóstolos, sem nomear quem fosse. Depois a gente que diz aquilo, então. Mas a vida dele é uma vida interessante, essa primeira vida. Né? E quando ele começou a mediunidade dele a explodir, ele recebeu o que se chama do Qur'an, a palavra Qur'an significa recebimento, recitação, né? Algo que foi recitado à força quase para ele. Ele começou a entender, quer dizer, é isso mesmo, né? A adoração tem que ser a Deus. Eu sou uma pessoa humana, cheio de erros, ele dizia isso. Né? Portanto, me retratar é uma idolatria e é algo absurdo, porque vocês vão tender a me divinizar. Eu não quero isso. Não está no Corão, não está nos hadiths, que são as chamadas os contos paralelos do islamismo, mas ele dizia com essa intenção, assim, uma ótima intenção, né? Não me retratem, por favor, porque me retratar significa que ele está colocando. Ele tinha uma admiração muito grande por Jesus Cristo, por exemplo, pelos profetas todos, e ele se sentia muito. Fizeram de Jesus um Deus distorcido, quando Jesus era o que é, a grandeza dele está apagada por essa coisa de dizer que ele é Deus descido ao planeta. Então, ele, com receio disso, pediu, mas eu sou cheio de defeitos, e tinha mesmo. Né? Ele é uma criatura absolutamente humana, com todas as características, cara, que compunham esse nosso, né, esse nosso cortejo de coisas que a gente carrega. E ele pediu isso. Aí isso vira uma coisa que não pode, né, quem retratar vai morrer. Assim é um humano. Né? Então, porque as coisas são todas eram de um nível muito profundo de entendimento, a gente precisa, por exemplo, na semente do islamismo é o sufismo, a gente já falou isso. Quem quiser saber o espírito verdadeiro do Islã, busca os grandes mestres sufis lá, né? Olhar Ibn al-Arabi, Rumi, Jalaluddin Rumi, e outros grandes santos. Né? É uma história assim, não se venera, mas sempre tem uma escapadinha. Né? Você não pode venerar um santo islâmico. Em países hoje fundamentalistas, isso é um problema sério, mas no islamismo sempre as sepulturas dos santos foram veneradas, como no judaísmo também não pode, mas as sepulturas dos sadiq são todas até hoje, em Israel, em Meron, você vai à sepultura de Shimon Bar Yochai, do Ali, ou Ali, né, enfim, como a gente vai nas sepulturas dos nossos santos católicos, ou vamos lá visitar o túmulo do Chico Xavier, né, é uma tendência natural que a gente precisa entender, saber mexer bem com isso. Mas as escapadas são, existe um retrato de Muhammad novo, feito na sua mocidade, que esse retrato tem uma permissão, vamos chamar assim, tácita de circular na mão das pessoas. Né? Por quê? Qual é a explicação que se dá? Não. Em alguns lugares, no Irã, por exemplo, no xiismo, esses retratos pode. Você pode retratar um Muhammad novo, não pode retratar depois dos 40 anos, porque foi onde ele recebe, né,
primeira comunicação do arcanjo Gabriel, então depois de 40 ele se transforma no profeta, e ele pediu que não se fizesse isso. Mas novo, ele era novo, então, tem uma figura até bonita, ele sorrindo assim de lado. Vocês olharem na internet, tem um turbante sem barba, e isso se usa no Irã como uma espécie de como a gente usa aqui nos nossos retratos para venerar, é admitido no xiismo. A gente chama as pessoas de xiita, né? Mas não há diferença no fundamentalismo quando ele aparece nos países mais, vocês estão vendo aquele na Arábia Saudita, a própria Sharia, que é essa lei, ela foi muito mais constituída depois, muito depois do Maomé, ela é algo que não foi ele que determinou, baseado em algumas coisas que ele fez. Ele permitiu, por exemplo, em algumas das suas campanhas militares que se executassem pessoas. Né? Então, ele fez. Então, mas aí, o nosso tema é o que foi que levantou o Papa falou sobre isso, né? Todo mundo. Aí tinha o Modesto lá do Papa, se chegar minha mão, eu te dou um soco. Aí ele ficou assim assustado, né? Eu digo assim, é o que ele recebeu. Pois é, você tem que entender que dentro daquela concepção, o que se esperava? Não está apoiando, não está nem dizendo que fizeram certo ou errado. Só se esperava, é isso. E se a pessoa vai e provoca de novo, vai ouvir isso. É verdade. Muitas pessoas, os franceses, que estão divididos. Então, mesmo aquele slogan, depois daquela grande manifestação, ficaram pessoas na praça e cantavam "Je suis faça". Então, assim, dentro da França, essa revista já era uma revista que já era polêmica. Exatamente. Então, a gente não pode generalizar os franceses como a gente não pode generalizar os islâmicos, os muçulmanos, também não se pode generalizar os franceses, nada pode ser generalizado. E eles não estão colocando esses dois. Eu estou falando isso. É porque eu estive na televisão agora há pouco tempo, para falar sobre luto coletivo. Então, assim, eu mesmo estudei no tema, a minha irmã está na França, então ela está passando muita coisa para mim, muito nova. E, assim, de fato, os franceses não estão colocando esses jornalistas como heróis. Inclusive, isso tem sido um problema para as famílias, porque elas tem muita gente acusando contra esses jornalistas. Então, assim, a França está dividida. Ainda bem, né? Não, deixa eu pedir uma coisa, não vamos entrar nesse campo, aí nós vamos entrar em opiniões que cada um de nós tem. Mas é ilustrativo, pelo seguinte, quando a gente tem opiniões de conceitos que são nossos, que devem ser respeitados, eu tenho que ter a consciência de que este conceito, ao ser, nem precisa ser falado, ao estar nesse estado de concepção, que estão concebendo nós estamos emitindo no sistema. E aí vai ter, aquilo foi injusto, aquilo não tinha nada a ver com aquilo, né? Foi algo que aconteceu, mas aí não adianta a gente ir por esse caminho, nós não achamos solução para isso. Né? Ainda que não se justifique, nada, as explicações são encontradas, a gente vai simplesmente olhar, e a única forma de resolver é essa aqui. Eu posso me armar até os dentes, mas existe uma oração, agora vamos entrar no tema, já que você falou de supermercado, existe uma oração muito poderosa, cabalística, mas também trazida do âmbito do judaísmo mais aberto, chamado Ona Berkor. Ona Berkor, na sua segunda linha, é uma oração composta de 7 linhas, 7 movimentos, com sua 42 letras, você sabe isso. A segunda linha, ela está dedicada exatamente a esse tipo de
conceito, que são os mínimos movimentos, para que lado seja, as mínimas aberturas que nós tenhamos a cabo para as forças que estão em jogo, sejam essas forças caóticas que nós também criamos. No momento que eu dou uma abertura pequena para ela, pegando o dico da Holanda lá, né? Pode acontecer, mas eu também posso, tampando as pequenas aberturas, conseguir grandes efeitos. As pequenas aberturas podem trazer caos, mas podem trazer luz. Existe, né, também uma concepção de que os milagres chegam também pelas pequenas aberturas, quando o caos chega. Então, nós somos todos, nós lidamos com essas pequenas aberturas o tempo todo, né? Sejam aquelas que nós deixamos passar coisas, como são aquelas que a gente vai agir ou para criar, ou para, dando exemplo do Dico da Holanda, impedir de que uma inundação no país inteiro aconteça com o dedinho ali, né, de uma menina botando a mão no fogo. Então a gente tem que estar muito consciente do nosso trabalho, porque ainda que a gente se indigne, ainda que a gente tenha dentro da gente essa sensação natural e tudo nós vamos ter, é preciso que a nossa consciência depois, já se a gente quiser, também tem isso, não é obrigado a fazer o que não quer. A gente, se nós temos esse tipo de visão, a gente parta para um segundo movimento, ser como Deus. E aí, o ser como Deus é algo, né, que eu quero aproveitar agora esse último movimento para falar, voltando à história, né, a ruína, a Rosa falou do aspecto astrológico. Nós estamos saindo, amanhã é a lua nova, nós estamos no último dia da lua minguante, e para quem conhece forças espirituais sabe que o dia mesmo hoje é aquele dia crítico que abre as portas. E na Kabbalah e no judaísmo, mas isso vem do judaísmo místico, se estuda a Torá, que são os 5 primeiros livros, Pentateuco de Moisés, se estuda ao longo do ano, semanalmente, em porções, ou uma porção, ou parashiot, ou em uma paraxá individual a cada semana, uma porção. A razão disso ninguém entende porque não é nem lógico, é uma razão profunda, uma razão de natureza espiritual. Por quê? Porque nenhum texto sagrado, seja Bhagavad Gita, seja Evangelho, seja Torá, é um texto que se deve ler literalmente. A literalidade dos textos sagrados só nos leva à confusão. Se você pegar a Bíblia e abrir aqui e ler o que está escrito aqui, você achar, caramba, né? Esse Deus, quem foi ver o livro, quem foi ver o filme Êxodo de Moisés, viu ali uma representação literal, postura no menino, né? Que você abriga ali. Esse fato, a historicidade do evento, ela não é o fundamento do que está posto aqui como missão, como mensagem espiritual. Muito bem, entendido assim, começa-se no momento do chamado Ano Novo, né, logo depois do Rosh Hashanah, se retomam os números e se contam as 52 porções. No sábado agora, entramos na semana que vai culminar no próximo sábado, no estudo de uma paraxá que tem muito a ver com o que a gente falou agora aqui, e isso eu queria trazer como base para nós estudarmos. Lembrando que Jesus, como bom judeu, na sua época ia aos Shabbats, no Shabbatot, à sinagoga, e lá tinha contato com tudo isso, sabia sempre muito bem. E esse livro, isso aqui está na nossa Bíblia, né? Nossa, quer dizer que eles que dizem cristãos. Então, é um tema que deve ser compreendido como nosso também. Essa semana, porque não tem uma relação histórica, a Páscoa, né, o Pêssar, vai acontecer daqui a 3 meses lunares, meses hebraicos, acontece sempre em abril, o evento é contado ali. Mas a Paraxá que fala da Páscoa, que fala das pragas, que a gente pensa que são 7, mas são 10, das pragas do Egito até a libertação, a Paraxá que fala exatamente desse momento é a que começou agora no sábado passado, e que vai durar toda essa semana. E ali tem muita lição escondida. Isso eu queria que a gente conversasse um pouquinho, para olhar no nosso caso pessoal e no nosso caso
comunidade, no sentido de comunidade planetária, país, cidade, planeta. Essa paraxá, em hebraico, ela se chama Bo. O nome dela é Bo. E aqui mesmo, nessa tradução aqui que eu tenho em mãos, no livro de Êxodos, que chama-se Shmot, ou Nomes, em hebraico, ela está traduzida em português assim. Naquele momento, ela começa no momento em que Moisés, depois que ele é expulso, mata aqueles egípcios, vai para o deserto, casa com Zípora e fica ali como pastor, chega naquele momento do Monte Sinai e vê a sarça ardente, e ele vai ter o primeiro contato com a presença divina, historicamente falando. Ele começa a conversar com Deus, ele discute muito com Deus, naquele momento eu não sou nada, quem sou eu para ir lá? Porque está traduzida a seguinte frase: vai ao faraó e diga para ele que liberte o meu povo, que eu tenho visto, eu sou. Primeiro ele diz: quem é você? Ele diz: eu sou o que sou. Em hebraico, eu sou. Eu tenho atributos. Essa voz que fala com ele, a presença divina, depois que ele discute, diz: eu quero que você vá, eu tenho visto, eu desci a terra, diz essa palavra. E aí eu começo a dizer assim: vamos entender então agora, a partir de agora, que nenhuma escritura, nenhuma deve ser entendida literalmente. Há níveis e níveis e níveis de entendimento, cada vez mais profundos, e não termina. Você pode chegar. E aí ele diz: eu desci a terra e quero que você vá libertar o meu povo. E Moisés discute com ele. Está traduzido aqui: vai ao faraó. Só que no hebraico original, que dá o nome a esta paraxá, começa com esta inflexão verbal, bo, que não é vai. Venha. Venha ao faraó. Ora, quem diz venha, não está dizendo assim: ó, eu fico aqui e você vai. Quem diz venha, ele diz: vem comigo. Moisés, as escrituras todas são altamente simbólicas, e o que sai nessa história, que vai culminar na libertação de um povo, se traduz simbolicamente em graus diversos de liberdade. Não apenas aquele povo histórico. Jesus mostrou uma visão muito ampla desse processo, desse contexto de libertação individual. De quem? Do ego. Aquele ego, Senhor, aquele Deus que a gente começou a falar, que é simbolizado nessas escrituras pela palavra hebraica para Egito, que é Mitzrayim, que é inclusive em plural, está em plural aqui, que significa o que o ego acaba criando. Por mais que ele ache que está se expandindo, por mais que ele ache que cria o universo, por mais que ele domine, ele cria restrições. Egito é o lugar da restrição. O povo simbólico, depois que José é libertado, se transforma no vice-rei e traz o povo, está dizendo: Jacó desce ao Egito. Ou seja, Jacó é a equivalência do Cristo, a equivalência da centelha divina dentro de nós. A centelha divina desce a restrição, mas ela jamais deixa de existir, ela sempre vem da gente. Ela fica restrita aqui, no Egito, na escravidão, mas é uma escravidão confortável, porque quando vocês lerem a Bíblia, na hora que o povo sai levando joias, sai levando rebanho. Então eram os escravos legais, tinham lá a história que se conta que não tinha nada, não tinha muita coisa. E tanto tinham que nos primeiros momentos de deserto, a gritaria contra Moisés era assim: vem cá, você saiu da gente era liberdade, você contou uma história bonita, e agora a gente está aqui passando fome, eu prefiro lá com as panelas cheias de carne que a gente comia no Egito o tempo inteiro. Eu não quero isso. A gente se acostuma com as restrições, mas Deus diz: venha. Quem é Deus? Eu sou. É a centelha divina, ou seja, eu vou descer novamente a restrição, e isto é que vai libertar o meu povo. Nós estamos nesse momento.
essa paraxá específica estuda as 3 últimas pragas, e aí olhando para aquele viés, assim, vem cá, que Deus é esse, né? Porque a última praga é a morte do primogênito. E que para o povo é dito, sacrifica um cordeiro, que pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais das portas, porque o anjo vai passar sobre, mas vai atingir todos os outros primogênitos. Olha, quem é o primogênito? É o nosso primeiro rebento. Precisa ser um filho físico, nessa visão de estudos. O ego tem o seu primogênito. Mitzrayim, no Egito, tinha o seu primogênito, que representa as criações que nós temos, e que vão ser, nesta visão simbólica, mortas porque vai haver uma libertação da escravidão. As restrições desaparecem e a centelha divina está junto com o Moshe, que também é ego. Moisés é ego também. Só que ele é o ego que, como nós estamos procurando fazer, desperta para esta presença divina. E muito francamente, muito sinceramente, ele briga com esse Deus o tempo inteiro. Ele vai sair com o povo pelo deserto, questionando Deus, mesmo lá em cima, a história toda. Isso tudo é um símbolo de que até o momento em que ele, consciente que era, a elevação espiritual que era, ele entende que quem faz o trabalho todo nunca vai ser o ego por completo, mas o ego ligado junto, venha com a centelha divina. E não é à toa que, simbolicamente também, quem vai entrar na Terra Prometida é o Salvador, Josué, que em hebraico se chama Yoshua, e que muita gente afoitamente diz, então, está vendo como é que diz que Jesus é o Messias? Também não é essa a significação mais profunda da história. O Salvador é o aspecto egóico que vai juntar-se a Moisés e vai fazer surgir o Messias dentro de cada um de nós. Esta foi a mensagem de Jesus. Jesus jamais, na prática que se pensa, se apontou para o Messias porque eu vou salvar vocês. Ele sempre apontou a consciência messiânica nele como capaz de salvar a cada um de nós, porque em cada um de nós ela está dormindo. Então, a grandeza de Jesus está nisso. Ele cumpre perfeitamente a missão. O Cordeiro Pascal tem vários significados, inclusive ele é atribuído quando se faz um sacrifício, porque quando Jesus faz o sacrifício, ele está completamente encarnado no ego. E esse ego que se sacrifica, porque sabe que aquele sacrifício é apenas um ato de, não é sofrimento, não é apologia do sofrimento, ao contrário, é reviver, é mostrar que a vida não cessa, então até a própria morte é incapaz de levar coisa alguma substancial. Ele faz esse sacrifício mostrando que mesmo aquilo que nós pensamos que seja a coisa mais destrutiva e última, não é, ao contrário, e que a consciência crística revive a todo tempo e pode permanecer. Isso justifica, por exemplo, tudo que ele fez de milagres, e o milagre passa ao lado de Moshe também, que fez muitos, sempre dizendo, não sou eu quem faço, né? É Deus que está mandando fazer. As últimas pragas culminam com a morte do primogênito, é onde a restrição diz, então vai e leva, e depois se arrepende, né? Porque esse jogo de forças do ego, a gente não acha que, no dia que a gente acha, superei o meu ego, agora estou aqui numa boa, danou, porque não tem essa história. A linguagem de conceito de entrada nossa no campo do reino, no campo da libertação, na terra prometida, simbolicamente é isso, vai passar por movimentos extremamente profundos. O Moshe não entrou, quem entrou foi o Josué, levando um povo que no final de contas era a renovação de todo o povo. Morreu todo mundo que tinha saído do Egito para poder entrar uma geração nova. O Cordeiro Pascal, como eu falei, tem duas significações. Ele pode mostrar o ego que se sacrifica, porque o carneiro é um animal dócil, e a rosa pode mudar, né, suporte, mas estranhamente, paradoxalmente, apesar de ser aquele animal dócil que você pode matar sem ele se mexer,
é um animal que representa um signo de fogo, e o ariano, né, é alguém extremamente impulsivo, porque o carneiro Você já viu uma briga de carneiro? Bota no YouTube que hoje tem de tudo e vejam. Aliás, outro dia eu vi uma muito engraçada de um sujeito que fez, não sei se foi fabricado, deve ter sido, mas era engraçado. Ele simboliza a história do ego, quando esse ego é assim visto, né, e o carneiro é esse símbolo, ele age até de uma forma traidora. Era um sujeito pescando no rio e tinha um carneiro atrás que alguém deve ter posto ali, fez aquela coisa com a prata, tomou distância e foi, jogou o cara a 3 metros de distância dentro d'água. O nosso ego é capaz de fazer isso com a gente. E o carneiro também, ao mesmo tempo, é se tornar algo doce. Ele simbolizava o deus Amon. Na época, o Egito estava sob a dinastia em que Amon era o deus principal, e aquele deus da dinastia da restrição era o ego. Então, nós estamos num momento que facilita demais a libertação que nós precisamos. A gente precisa de muita coisa. E nessas idas e vindas, a gente tem direito. Agora vamos falar um lado, né? A gente pode falar, então a gente tem que seguir a risca do trabalho espiritual, tem que fazer força, tem que lutar contra nós mesmos, tudo isso é verdade. Mas ao mesmo tempo nós temos direito como seres divinos. E é isso é um dos grandes mistérios. Quem sabe o que significa isso para ele? Eu sei que a gente que sabe. Vamos lá. O significado. É a guerra de Jacó com Deus e ele acaba vencendo. É aquele que luta com Deus. Aquele que luta com Deus e vence. Aí você vai meu Deus. Como é que pode, né? Alguém lutar? Não é a hora para a gente falar sobre isso agora aqui. A voz às vezes me cobra. Um dia, quem sabe, a gente faz um grupo para estudar essas coisas, aqueles que queiram, né? Olhar os símbolos mais profundos dessa história. Mas eu deixo uma. Lutar com Deus e vencer não significa eu vou em direção que Deus é esse que eu luto. Né? Deus tem vários nomes. El é um dos nomes. E aplicado a determinadas situações que tem muito a ver. Lembra que a gente falou no início que o ego é um Deus? Quer ser um Deus? Como ele é divino, essa ilusão pode durar muito tempo. Pode durar muito tempo. Não é nada, mas pode durar muito tempo. Nós lutamos contra esse Deus. Esse ego, que é divino, tudo bem. Mas que dentro de nós, pela nossa determinação como seres divinos, tem tomado uma forma distorcida. Nós precisamos encontrar aquele que é chamado apenas de um nome, Hashem. Esse Deus, que é a nossa natureza verdadeira, é esse que toma posse sem jamais deixar de ter perdido, sem jamais ter lutado conosco, porque a nossa luta é contra esse Deus falso que nós criamos, mas que é falso. É falso num nível, porque as forças são todas divinas. É como se Deus permita que toda essa história aconteça, porque o sistema se resolve dentro da sua força infinita, dentro da sua consciência infinita, dentro do seu amor infinito. E dentro desse amor infinito tudo é possível. Nós temos que fazer essa luta acontecer. Nós somos, esta luta precisa acontecer contra o nosso ego, que se tornou nesse ídolo. Nós idolatramos um Deus que é um aspecto parcial. Vamos chamar de falso, porque isso pode confundir a cabeça. É um aspecto parcial da divindade. É um ídolo. Mas que quando eu recomponho essa história, eu sou a paz. Né? Sim. Menos 2 seria viver Deus. Seria viver Deus. A gente viver Deus significa eu viver essa natureza verdadeira de Deus, buscá-la, porque vai fazer parte dessa luta, vai fazer parte dos encontros sucessivos com ela, e o encontro significa conhecimento. Conhecimento significa incorporação dessa natureza, expressão dessa natureza através de tudo que concerne a nós.
Então a gente não vai precisar falar, a gente não vai precisar estar pregando ou agindo ostensivamente. O nosso próprio silêncio, a nossa própria presença silenciosa no mundo já está trabalhando para que esse processo se, de uma forma geral, depois, aí sim generalizar uma coisa boa, se generalize em todas as criaturas em algum momento. Será em algum momento. Mas se nós acharmos que esse algum momento não pertence a nós, pertence a outra geração, o que eu faço aqui não tem muita influência, mas quem sou eu? Vou para a minha casa daqui a pouco, vou dormir, vou estar com os meus filhos, vou ajudar no meu trabalho. O que isso influencia no cosmos? Influencia muito mais do que a gente pensa. E se a gente tomar essa consciência e fizer esse fato, o grande subproduto dessa história é que na nossa vida particular as coisas vão começar a refletir de volta também. As nossas doenças vão estar curadas, os nossos desejos mais profundos vão estar realizados, porque eu parti do ponto certo. Eu, sendo como Deus, ou querendo viver como Deus, eu passei a fazer como Ele faz. Doar primeiro. Claro, a gente tem que ter essa força. É difícil isso, não é fácil, não é? Como é que eu olho para isso e entendo que eu posso pedir perdão para aquela pessoa que fez aquele estrago? Seja onde for. Né? Ele e outros que fazem iguais. Né? Coisas iguais. Esse caso do brasileiro, ninguém está falando outra coisa. Eu conheço, a gente conhece bem, assim, há muitos anos, né, que essa história. É muito difícil. Quem vai condenar alguém que não perdoa? Oi? Foi classificado, é errado, de morte. Devia ter lido o livro. Gente, mas assim, a gente não está brincando com isso, né? O sofrimento, isso vai, mas a proposta era essa, se as pessoas tivessem. Mas isso coisa bonita teria sido se a história do perdão tivesse acontecido. Olha o que essa pessoa, se ela tivesse sido libertada, talvez pudesse fazer de bem a outras. Se ele tivesse voltado consciente da história e se transformasse num exemplo, né? Não aconteceu, mas aquela história, como a gente sabe que o Leão também não morreu, né? Ele desencarnou, mas ele vai estar vivo em outro ponto, para aquele que tem no universo dele, esse processo fez algum sentido, ainda que dessa forma muito dolorosa. Não, e vai ter isso deve refletir sobre isso. De alguma forma, o exemplo que eu tive disso é a gente discutir a natureza do fato, a dor disso, né? Quer dizer, a consideração pessoal, a dureza. Né? As pessoas, você vê lá na Arábia Saudita, tem uma pessoa condenada a 50 chibatadas por semana. Isso não resolve nada. Né? Não vai resolver nunca nada, mas esse é o superlativo da retaliação. Mas nós fazemos pequenas retaliações a cada dia, com o nosso pensamento, com os nossos conceitos. Né? A gente não faz isso, mas a gente faz outras coisas que podem parecer menores. Por isso é que os grandes mestres falam disso. E não julgar mesmo. Jesus foi tão claro, né? Ele não só falou, expressou, repetiu, agiu. Né? Quantas histórias tem no Evangelho disso? O próprio Moisés, né? A luta, né? Você vê como é que é interessante essa. Né? Quando o bezerro de ouro foi feito, houve necessidade da intervenção de Moisés, que Deus falou assim: não quero mais saber, sei lá, não foi o Helder que deve ter falado isso. É o próprio luta. E ele disse: pelo amor de Deus, dá uma segunda chance. E houve a segunda chance. As pessoas devem saber que as tábuas, os pronunciamentos da Torá foram entregues a primeira vez e depois que Moisés quebrou. O que aconteceu foi o seguinte: acabou. Aí ele mesmo falou: pelo amor de Deus, dá uma segunda chance. Houve a segunda chance. Então, o que a gente tem que ver é que se eu faço as minhas pequenas retaliações, se eu faço os meus julgamentos e as minhas condenações dos atos positivos da minha vida, ainda que pareça insignificante, eu estou colaborando para que esse sistema continue da mesma forma. E se eu mudo de postura, eu estou colaborando incisivamente para que o sistema mude, ainda que pareça nada, ainda que a vida inteira passe e a gente não viu resultado nenhum.
Há muitas histórias que podiam ilustrar isso. A gente está perto do trabalho, eu queria fazer uma meditação com vocês, né, para não sair daqui só com uma conversa. Muitas mesmo. E depois, aquelas que vão no Jesus, por exemplo, né, você falou hoje, há uma passagem muito interessante que ele é procurado por dois irmãos que pegam o que ele divide na herança. E ele fala assim, vem cá, tem um problema aí. Quem foi que me instituiu o partidor? Vai dizer que você teve isso, você está aqui. Isso tem uma profundidade enorme. Ao dizer que não se julgue, que não condene, o Cristo, o cavaleiro, a centelha crística, diz: eu não posso partir coisa alguma de ninguém, nem decidir quem fica com aquilo. Isso é fundamento da lei kármica. Para a lei crística está tudo incluso, num sistema muito mais amplo, que nos dá muitas aberturas. Dentro da lei crística, a lei kármica não vale. É por isso que nós temos as chances dos milagres, por isso que nós temos as chances de reversões de situações aparentemente impossíveis. Né? Que parecem, às vezes, até afrontar a lei kármica. Não afrontam, mas movimentam o sistema de uma forma que superem muito o poder da lei kármica. E nós temos que ir para esse lado. A civilização tem que ir em direção à lei crística. E a lei crística fala que o ser precisa refletir como imagem que é a divindade na qual ele vem e na qual ele está, na qual ele jamais deixará de estar. Ele precisa expressar isso, com consciência, com plenitude. Então vamos fazer uma consideração. Enquanto a Cláudia botaria a coisa, a outra história é uma história de um racídico, de um grande mestre, que ele ficava muito quieto no seu lugar, pouca gente a procurava, mas se sabia, de alguma forma, que ele curava muita gente. Ele lembra muito de John Goldsmith, sem fazer muita coisa. Então as pessoas dizem, puxa vida, mestre, a gente vê assim, poucas pessoas que vêm procurar, as pessoas não vêm muito, né? A gente vê que todo mundo que chega recebe, vê que outras pessoas que não procuram recebem também. Mas eu não fico pensando em nomes, eu abro meu coração, no livro do meu coração está escrito aqui as pessoas que devem ser feitas, e ainda bem que não vêm, porque eu quero incluir que elas não vêm, elas ficam lá, porque se elas vierem aqui, quando vêm e recebem, ficam achando que sou eu que curo. E não sou. Né? Quer dizer, as grandes consciências crísticas não são como nós, que achamos muitas vezes que somos nós os autores de coisas. O grande autor não é o ego. Nós somos sim autores quando nós estivermos vinculados à presença divina em nós. Mas não parece muito. Então, assim, nesse momento a gente pode querer fechar os olhos, sentir que o corpo reflete também a divindade, porque é uma criação divina. O templo do Espírito deve ser divinizado. A respiração, por sua vez, expressa os ciclos, reproduz os ciclos da vida como um todo. Ao inspirarmos, expandimos, ao expirarmos, contraímos, mas tudo, os dois somados, possui a função de movimentar a vida das trilhões e trilhões de células que compõem esta pequena galáxia, esse pequeno cosmos de vidas sustentadas pela certeza de vida terrível. Somos atores, queiramos ou não, da vida cósmica, como dizia o nosso querido irmão presente aqui, Luiz da Rocha Moura, superabundante. A vida por definição é a abundância absoluta, que não pode ser nada superado. E quando respiramos,
percebendo que é a luz que respiramos, inalando e exalando, concentrando o nosso espírito para, como receptor divino, fazê-lo receber sim, mas prontos a estender, fazendo com que o que nós recebamos possamos estendendo as mãos, doar e confiantes em doar. Primeiramente, com coragem, que nada nos falta. E essa superabundância se reflita nesse momento, nós somos poucos, materialmente falando, mas a presença divina em nós é capaz de realizar pelos pequenos orifícios, pelas pequenas aberturas, e repetindo as Escrituras, em orifício do tamanho de uma agulha, eu farei jorrar as grandezas dos tesouros celestes. Que nós possamos fazer isto nesse momento, que luzes, que vida desfaçam-nos nós de nosso sofrimento, seja como ele se apresente, que cada célula de nosso corpo receba o toque dessa luz divina, agora, nesse instante. O mistério sagrado que é a vida, esta luz faça o trabalho de voltar ao seu lugar, de retomar o seu trono, o trono celeste em nossas almas, em nossa consciência e, portanto, em nosso corpo, fazendo com que doença, carências de todos os tipos, dores, angústias, desapareçam como ilusão que são, porque é da lei, como filhos de Deus, temos o direito à esta herança do Pai, desde que, como filho pródigo, estejamos de pé, prontos a voltar a casa. Porque Ele, como disse a Moisés, venha, Ele se antecipará e virá a nós, e nos tomará por inteiro. Nesse momento, cada um de nós que receba, estenda o pensamento, a vibração do coração àqueles que precisam também receber, não estando presentes fisicamente, mas nós sabemos, estão presentes. Sejam eles nossos familiares mais queridos, filhos, pais, maridos, mulheres, irmãos, irmãs, ou sejam aqueles irmãos que aos poucos nós vamos tendo consciência de quem são, sejam eles quem for, tenham a posição que tenham o grau de consciência que tenham, nesse momento a nossa luz é a luz do mundo, como disse o Cristo, vós sois a luz do mundo, pela vossa verdade, sem anteparos, sem véus. Que a nossa caminhada possa continuar entendendo que nada vale se o coração, as mãos e o ser por inteiro procuram lugar na terra para que esteja tudo ligado nos céus. E lugar na terra para estarmos ligados com a presença divina em nós, aqui, no santuário do nosso próprio Senhor. E vós, que estáis ligados ao Senhor, estáis todos juntos.
esta palavra dita pelo Moshe ressoe em nossa alma, para que nos liguemos por completo a esta natureza de libertação, que possamos proclamar a vitória e a permanência da vida como único triunfo para os que querem avançar. Respirar e sentir a presença dos nossos amigos. Aqui estão. Que a paz se manifeste agora no Senhor de nossas vidas. Com ela a alegria, com ela a certeza que não há nada que seja impossível daquele que possui em seu coração a fé, o amor incondicional e a esperança. Que é construtiva, que não é passiva, que é mais ou menos. Senhor nos abençoe. Sentir o nosso corpo ao lado desses amigos que nos curam, trabalham sobre nós, agradecer e agradecer muito tudo que temos recebido. Continuarmos unidos, sempre obrigado a vocês todos. Uma ótima semana. Até a próxima semana.